Caros colegas, eu refleti por muito tempo sobre como estruturar as palavras que eu fui incumbido de escrever. Eu pensei em narrar a trajetória que nos trouxe até aqui, ou talvez em projetar as trilhas que seguiremos em nossa vida profissional. Cogitei abordagens filosóficas, diretas, ou até as mais lúdicas para sintetizar, em tão pouco tempo, a vastidão que vivemos. Decidi então tentar falar como Jesus Cristo, o maior orador que passou por essa terra, recorrendo a parábolas, símbolos e histórias que nos conectam. Assim como Monteiro Lobato transportou gerações ao sítio de Capão Amarelo, eu espero traduzir em palavras os 5 anos que compartilhamos e os inúmeros que dedicaremos ao direito. Bom, eu gostaria então de falar mencionando o livro da minha infância, O Pequeno Príncipe. Um livro que a cada releitura revela novos significados. Assim como eu acredito que cada caso, cliente ou processo nos oferecerá uma nova perspectiva sobre o direito. Tal como o Pequeno Príncipe, vivíamos em nossos próprios mundos, onde a individualidade reinava. Ao longo dessa jornada, fomos desafiados a cuidar dos globais do nosso ego, evitando que as nossas vontades ultrapassassem os limites da coletividade. Ao mesmo tempo, aprendemos a zelar pela nossa rosa, cultivando a autoestima e o amor próprio. A partir daí, nós nos lançamos em um universo desconhecido, o curso de Direito. Uns movidos pela vocação, outros pelo chamado e alguns pela oportunidade. Mas todos nós nos encontramos nesse caminho comum, na Universidade do Estado de Minas Gerais, uma universidade pública, gratuita e de qualidade, que nos apresentou muitos desafios. E o menor deles, curiosamente, foi uma pandemia global no ensino remoto. Sim, eu afirmo que a pandemia foi apenas um dos obstáculos. A OAB, o TCC, os professores e a falta deles. Esses sim, foram adversários poderosos. No entanto, a distância que o isolamento nos impôs também nos uniu, especialmente nesses últimos períodos. Talvez por uma exaustão coletiva, ou talvez por entendermos que, em meio à nossa individualidade, a nossa turma se tornava mais forte como nunca. Voltarei ao Pequeno Príncipe. Em uma de suas viagens, o Pequeno Príncipe encontra uma raposa, e dele recebe um dos ensinamentos mais profundos que podemos carregar. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Durante essa jornada do direito, cativamos e fomos cativados. Criamos laços que jamais poderão ser desfeitos. Laços de amizade, de admiração, de respeito e, principalmente, de aprendizado. Nós compreendemos que o direito não é apenas um conjunto de normas e códigos, mas sim uma ciência que exige sensibilidade, ética e compromisso com a justiça. E agora, ao recebermos o nosso diploma, somos convocados a um novo desafio, o de não nos perdermos em meio ao deserto da rotina. Que jamais nos tornemos profissionais apáticos, insensíveis à dor do outro, cegos diante da injustiça. Que nunca percamos a coragem de lutar por aquilo que é certo, mesmo que muitas vezes nós nos sintamos sozinhos nessa jornada. O nosso futuro profissional se inicia agora. Alguns de nós seguirão na advocacia, com o desafio de dar voz a quem não tem. Outros trilharão os caminhos da magistratura, do Ministério Público, da docência ou da pesquisa, mas cada um carregando consigo o dever de preservar e fortalecer a justiça. Haverá momentos de incerteza. O peso das decisões que tomaremos será grande. Seremos confrontados por dilemas éticos, por processos complexos, por injustiças que nos testarão. Mas é justamente nesses momentos que devemos lembrar por que escolhemos esse caminho. O direito nos dá poder, sim. O poder de transformar vidas, de garantir a dignidade, de corrigir erros, de restaurar esperanças. Mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A responsabilidade de sermos honestos, de sermos éticos, de não nos deixarmos corromper. A responsabilidade de lutar não apenas por nós mesmos, mas por aqueles que dependem da nossa coragem, da nossa voz. E nesse compromisso inegociável com a justiça, recordamos as palavras de Ulisses Guimarães, que ressonam como um alerta eterno. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Que nunca nos falte o compromisso de preservar a democracia, os direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana, pois a nossa profissão não deve servir ao poder, mas sim ao povo. E que ao longo dessa jornada, nunca nos esqueçamos da lição final do Pequeno Príncipe. O tempo que dedicamos ao outro é o que dá sentido à nossa existência.
que possamos exercer o direito com amor, com paixão e com compromisso de fazer deste mundo um lugar mais justo. Hoje não apenas celebramos uma conquista, hoje reafirmamos o nosso compromisso com a justiça, com a ética e com a construção de um mundo mais digno para todos. Que os nossos passos sejam guiados pela coragem, a nossa voz pela verdade e o nosso coração pela esperança de um direito que transforme vidas. Pois mais do que um diploma, hoje nós recebemos a missão.